Olá, turma! Vamos prestar muita atenção na nossa aula de hoje. Vai ser de língua portuguesa, tirada do livro Trilhas, módulo 2, capítulo 8, páginas 56 a 67. E nós iremos conversar sobre heranças indígenas. Vocês sabem o que significa a palavra herança? Herança é algo transmitido de geração em geração. Exemplo: a vovó deixou uma joia para o meu pai. E essa joia do pai passou para o filho, passou para o neto, e assim foi sucessivamente. Então, é isso que é herança. E a nossa cultura herdou muitos elementos da cultura indígena, como as palavras arapuca, carioca, sucuri, samambaia e cipó. Na alimentação, a mandioca, o milho, a abóbora, o amendoim. No artesanato, cestos, redes, vasos de cerâmica. Nos hábitos, o banho diário e o descanso nas redes. E nós precisamos respeitar e valorizar as crenças e os costumes dos indígenas. É uma maneira de conhecer e respeitar a nossa cultura e a nossa história. E vocês estão observando aí nessa imagem a mãe pintando o rostinho do filho. Por quê? Porque isso aí foi uma herança deixada pelos avós, pelos antepassados dele. E vamos descrever esta imagem. O que você mais admira na cultura indígena? Por que é importante conhecer a cultura indígena? Agora a gente vai fazer uma leiturinha. A cultura indígena é muito rica. A culinária, a dança, o artesanato e as lendas são apenas alguns exemplos dessa cultura. Comente com os colegas o que você sabe sobre a cultura indígena. Se você souber alguma lenda indígena, conte um resumo dela. Observe abaixo a capa de um livro de lendas e mitos dos povos indígenas. Vocês estão vendo aí a capa desse livro. E a capa desse livro, ele nos diz muitas coisas. E o nome dele é Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros. O autor, Valdemar de Andrade e Silva. Esse livro é da editora FTD 2015, tá? Então, observe bem a capa do livro, veja os elementos que tem aí, que a gente vai trabalhar essa capa. Valdemar de Andrade e Silva nasceu em 1933 e morreu em 2015. O autor desse livro nasceu na cidade de Timburi, no estado de São Paulo. Valdemar foi ator e pesquisador, e uma de suas maiores paixões era pintar. O principal tema de suas pinturas é a cultura indígena. Interpretação oral. O que mais chamou a sua atenção nessa capa de livro? Por quê? 2. Você teve vontade de ler esse livro após observar a capa? Comente com os colegas. Interpretação escrita. 1. Identifique os elementos a seguir na capa do livro e contorne-os de acordo com a legenda. Azul, o título do livro. O vermelho, o nome do autor. E o verde, nome da editora. 2. Que lugar está representado na cultura do livro? Na capa do livro. Assinale um X, o quadrinho ao lado da resposta. Uma cidade ou uma floresta? Você vai marcar com X a resposta certa. 3. O que os indígenas da primeira ilustração da capa estão fazendo? Contorne a resposta correta. Eles estão pescando? Estão dançando ou estão comendo? Mas está certa. 4. Na capa do livro aparecem diversos animais. Escreva o nome de alguns desses animais, separando em sílabas. A primeira imagem tem 2 quadrinhos. Então, você vai colocar o nome do animal nesses 2 quadrinhos. Então, são 2 sílabas.
A segunda imagem, a mesma coisa. São 2 sílabas, porque tem 2 quadrinhos. A terceira são 3 sílabas, o nome desse pássaro aí. A quarta figura, são quatro quadrinhos, então são 4 sílabas. A última figura, também são 4 quadrinhos, então significa que são 4 sílabas. Quinto, observe as capas dos livros a seguir e contorne a capa, que também está ligada à cultura indígena. Aqui embaixo tem 3 livros. O primeiro, Contos dos Curumins Guaranis. O segundo, Em Angola Tem. O terceiro, M. Então, um desses livros aí está ligado à cultura indígena. Marque o livro correto. Agora, nós vamos aprender a letra G. Gá, Gó, Gu. Vamos ler o texto a seguir. Guri. Guri é uma palavra que vem do tupi e significa bagre novo. Bagres são peixes que vivem em ambiente marinho ou em água doce, e guri é o nome que os indígenas deram aos filhotes desses peixes e que depois acabaram adotando como apelido dos meninos da comunidade indígena. Um estado onde esse termo ainda é muito utilizado é o Rio Grande do Sul. Lá também se utiliza a palavra guria para se referir às meninas. Vamos trabalhar o texto. A. Que peixe, quando filhote, também é chamado guri? B. Em qual estado do Brasil a palavra guri é usada? C. Descreva no quadro ao lado a primeira letra do título do texto. Então, aí nesse quadrinho, você vai colocar a primeira letrinha do texto. 2. Descubra novas palavras trocando as letras da palavra galo. Troque o L por T para formar a palavra. Troque o A por O e o O por A para formar a palavra. Troque o T por L para formar a palavra. 3. Escreva o nome de cada um dos itens abaixo, separando-os em sílaba. A primeira figura tem 3 quadrinhos, significa que são 3 sílabas. O nome da figura. A segunda são 4 quadrinhos, significa que são 4 sílabas. A terceira figura são 2 quadrinhos, significa que são 2 sílabas. Agora, copie as palavras que você escreveu acima no espaço a seguir. De 2 sílabas, qual foi a palavra que você escreveu? Agora escreva aí embaixo. A terceira 3 sílabas. Escreva no quadrinho a palavra com 3 sílabas. 4 sílabas. Escreva a palavra com 4 sílabas. 1. Observe as sílabas no quadro. Gu, ga, a, la, le, ta. Ga, ri, ta, ru, go, ko. Agora forme as palavras de acordo com as indicações de cores abaixo. Então, cada cor aí representa uma letrinha lá em cima, uma sílaba lá em cima. E você vai marcar conforme a cor. Por exemplo, o lilás, qual a letrinha? Aí você escreve aí. O vermelho, qual a letrinha? Você vai escrever aí vai ser igual a palavra. E assim por diante. Tem 3 círculos, 4 círculos, 3 círculos, 2 círculos e 3 círculos. Letra X. O quadro a seguir apresenta algumas palavras escritas em português, que são de origem tupi, uma língua indígena. Aí embaixo tem palavras em português: potiguar, xará, tatu, teiu e guaraná. Palavras em tupi, aí vem as palavras em tupi: potiuara, xererá, tatu, teiu e guaraná.
E o significado das palavras? Aí tem, o que significa? O que come camarão? O meu nome. Animal sem dentes que vive em buracos e tem uma casca dura que cobre o corpo. Aí você vai ver. Lagarto, que tem a língua dividida em duas partes e uma cauda longa. Qual o nome dele? Aí você vai ver. Bebida, feita com as sementes do guaranazeiro. Qual é o nome? Ah, qual palavra apresenta em português no quadro você já conhecia? Aí você vai escrever no quadro a palavra que você conhecia. Comente com os colegas. B. Observe as imagens. A seguir, escreva a qual palavra em português de origem indígena ela se relaciona. Aí tem o lagarto, e você vai ver aí qual palavra tupi que ela se relaciona. Procure no quadro a palavra em português que começa com a letra X e escreva no espaço ao lado. Aí você vai olhar lá naquele quadro lá, a palavra começa com X, escreva ao lado. E o que significa a palavra? Leia um trecho do poema. Era uma vez um gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. A. Copie ao lado a palavra do texto que começa com a letra X. B. Contorne no texto a palavra que rima, ou seja, que tem o mesmo som final da palavra que você copiou acima. Então, lá naquele quadrinho acima, você vai escrever a palavra que começa com X. Agora, é a sua vez de pintar um gato xadrez. Preste bastante atenção nas legendas para pintar as palavras com as cores certas. Por exemplo, o amarelo, a legenda amarela, palavras com a sílaba chá. O vermelho, palavras com a sílaba xé. Verde, palavras com a sílaba xi. Azul, palavras com a sílaba xó. Muito obrigada.